Eu gostaria de convidar os irmãos para lermos o texto do Salmo 56. Salmo 56, o Salmo de Davi, versículo 1 ao versículo 4. Tem misericórdia de mim, ó Deus, pois os homens procuram devorar-me. Todo dia estão sempre me oprimindo. Os que me caluniam me perseguem o dia todo. Muitos são os que pelejam contra mim, ó Altíssimo. Em me vindo o temor, ou no dia que eu temer, hei de confiar em Ti. Em Deus cuja palavra eu louvo, em Deus pus a minha confiança, não temerei. Quem me pode fazer o homem mortal? Eu quero chamar a sua atenção para o versículo 3 do Salmo 56, quando Davi diz: em me vindo o temor, no dia que eu temer, hei de confiar em Ti. Davi aqui revela que é vulnerável aos temores da vida. E quem está falando é um dos homens mais valentes e corajosos das Escrituras. Quando ainda muito jovem, quando foram falar dele diante do rei de Saul, de suas qualidades, entre elas estava que ele era um jovem valente. Um jovem valente. Um homem capaz de realizar coisas extraordinárias e enfrentar situações as mais diversas, as mais difíceis. Um homem que conquistou grandes batalhas, venceu grandes guerras, e mesmo quando ainda era muito jovem, foi capaz de, na defesa do seu rebanho, do rebanho que ele cuidava, matar um leão e um urso. E esse é um feito de alguém que tem coragem, de alguém que é destemido, de alguém corajoso. E enquanto todo o povo de Israel, juntamente com Saul, que era seu rei, estavam apavorados diante do gigante filisteu, assombrados, sobressaltados de medo, ele foi capaz de se expor aí ao campo de batalha contra o gigante filisteu. E tinha uma estatura absurda, uma força descomunal, e era um homem habilidoso de guerra. E ele desceu aquele vale sem medo nenhum, confiando no seu Deus, que haveria de lhe dar a vitória. Mas mesmo um homem como Davi, com todas essas qualidades e com toda esta capacidade, e um homem de grandes conquistas e grandes vitórias, não está isento de experimentar o temor. E aqui ele, no Salmo 56, que é um salmo que ele escreve, ele compõe na ocasião em que ele está fugindo de Saul, a semelhança do Salmo 57, que a gente já meditamos nele nessa semana. O salmista Davi está aqui nessa situação, e ele está só, mas na verdade ele ainda não tinha aqueles homens que se ajuntam a ele, que somente vão fazer isso quando ele está na caverna, que é na ocasião em que ele escreve o Salmo 57. Aqui no Salmo 56 ele está diante dos filisteus. Diante da sua dificuldade, ele escolhe correr para estar entre os filisteus, porque não encontrava paz e não encontrava segurança na sua terra, entre os seus. E nessa ocasião ele se expõe a uma situação perigosa, porque ele está entre os seus inimigos, e todo mundo conhecia a respeito dos seus feitos com relação às vitórias obtidas contra os filisteus. E aqui ele está em meio a tudo isso, e ele experimenta uma espécie de temor no coração, o medo lhe vem ao coração.
sensação comum a todos os homens. O medo foi a primeira experiência experimentada pelo homem após a queda. O medo foi a sensação que o homem sentiu depois que pecou diante de Deus. De sorte que ele é o primeiro sinal da doença emocional no coração do ser humano. O medo, ele se escondeu de Deus. E dali por diante o ser humano passaria a experimentar o medo. Aquela sensação de que está num ambiente que a situação não é tão segura. O medo surge a partir da possibilidade de acontecimentos que podem causar dano em nós. Quando Adão habitava na presença de Deus, no seu estado de perfeição absoluta, o medo não era uma sensação que ele tinha, porque o ambiente era de total segurança. A sua relação de amor com Deus era uma relação que impedia que ele experimentasse a sensação de medo, pois o perfeito amor lança fora todo o medo. Mas a partir da queda, o homem passou a experimentar o medo, que é uma sensação que o ser humano demonstra diante do perigo, diante de uma ameaça, diante de uma circunstância adversa. E o medo no seu nível normal, no seu nível natural, ele é benéfico para o ser humano, porque é através do medo que nós nos prevenimos de algumas coisas que podem nos causar dano. O medo natural é que faz com que a gente seja muitas vezes precavido, tenha cuidado, tome algumas medidas de segurança para a gente se livrar de algumas situações. Todo ser humano tem medo. Não existe uma pessoa que não experimente o medo neste nível normal e natural. Todos nós temos o medo como um dispositivo de segurança para nós mesmos. O que é que acontece com o nosso corpo, com o nosso organismo diante do medo? O nosso organismo libera na corrente sanguínea alguns hormônios, como a adrenalina e outros mais, que faz com que se acelere o batimento cardíaco, que faz com que a gente tenha um enrijecimento dos músculos. E o que é isso senão o corpo se preparando para uma situação de perigo? Uma situação de perigo que vai levar a gente a agir de duas formas: ou nós enfrentamos, partimos para o combate, ou para a fuga. São as duas reações normais quando nós experimentamos o medo. Ou nós partimos para o confronto, ou nós partimos para a fuga. De sorte que o medo natural produz em nós essa atitude de nos precavermos, de nos cuidarmos. Todo ser humano tem essa sensação de medo diante de um perigo real, de um perigo normal, de um perigo justificado. A gente precisa considerar uma coisa, que há em nós, na humanidade, esse medo natural, esse medo racional, mas há o medo irracional. É o medo irracional, é o medo injustificado. E quando nós passamos a ter esse medo irracional, injustificável, isso pode ser um pouco prejudicial para nós. O medo no seu nível natural é saudável. O medo no seu nível exagerado, ele pode se tornar algo muito terrível. Ele pode se transformar em uma doença. Você pode desenvolver certas fobias por conta do medo. E tem pessoas que têm fobias as mais diversas: medo de altura, medo de escada rolante, medo de elevador. E tem gente que tem medo de coisas que são coisas absurdas. Medo de alguns insetos. São as fobias que os seres humanos têm. As fobias injustificáveis, algumas delas injustificáveis. As pessoas têm medo de ambientes fechados. E o medo passou a fazer parte da experiência humana, em vários níveis. Mas existe um nível de medo que ele é algo muito prejudicial para a alma humana, que é o pânico. E nós vivemos em um tempo que as pessoas estão sofrendo muito disso.
chegando ao nível de estarem adoecidas com síndrome do pânico, que não se justifica com nenhuma ameaça real, mas é algo que se processa dentro da própria alma humana, de uma tal forma que a pessoa sente o aceleramento do coração, suor frio, a perda do sono, e uma série de fatores que atribulam a alma do ser humano. Quando o medo chega nesse nível, a pessoa precisa de tratamento. Quantas pessoas que sofrem de certas doenças emocionais, às vezes são tratadas por pessoas que não têm sensibilidade, como se elas estivessem possessas, como se elas estivessem sob o efeito de alguma ação espiritual, quando na verdade a pessoa está tendo apenas uma reação emotiva. E eu não estou dizendo que não existam ações espirituais, existe, e é uma realidade. Existem situações que são verdadeiramente ações espirituais, possessões, mas existem reações na vida das pessoas que são síndrome do pânico, pessoas assombradas, estremecidas nas suas emoções, por conta de tantas coisas que a vida muitas vezes apresenta diante delas, e os processos da mente, eles são tão complexos, que não é fácil de entender como é que se desenvolve esse tipo de doença mental, esse tipo de doença emocional, no coração, na alma humana. Então nós estamos falando de medo, e o salmista Davi diz: no dia que eu temesse, um guerreiro, um homem com habilidades extraordinárias, falando do medo. E não foi só ele, o profeta mais ousado das Escrituras, mais audacioso, também experimentou essa sensação. E o que é interessante é que ele experimenta essa sensação saindo de um ato de coragem extraordinário, de um dia para o outro, para um estado de medo e de pavor, que é o profeta Elias, que enfrentou Acabe, todos os profetas de Baal, os profetas de Astarote, zombou deles num ato de coragem, sozinho. Ele mesmo dizia: só eu fiquei aqui, de pé, diante daqueles homens. Ele desafiou todos eles, e os venceu, e os matou, e os destruiu. E depois daquele ato de coragem tão extraordinário, de repente ele se assombra diante de uma mulher, que mandou um recado para ele, dizendo: vou fazer a tua vida como tu fizeste com eles também. E a palavra diz: Elias teve medo e correu para salvar a sua vida. Pense num cara corajoso no Monte Carmelo, enfrentando mais de 800 homens, junto com o rei Acabe, e agora está correndo com uma mulher. O medo faz com que a gente age de uma forma totalmente absurda, impensável. E Elias é tomado pelo medo, ele é sobressaltado pelo medo também, embora sendo um homem de coragem extraordinária, um homem de atitude audaciosa. Contudo, ele é invadido pelo medo e corre. As Escrituras dizem que ele corre, e corre muito para salvar a sua vida, porque ele corre um dia inteiro, caminho de um dia. O medo faz caminhar para a fuga. E Elias, nós estamos falando de Elias, nós estamos falando de Davi. Mas eu quero dizer para você que há uma sensibilidade de Deus a essa questão nas Escrituras de forma tão grande, porque as Escrituras estão cheias de palavras não temas. Diz alguns que para cada dia do ano há não temas na Bíblia da parte de Deus, porque o que não falta são coisas para causarem temor no coração do ser humano. E quando nós vivemos diante de uma realidade como esta, como não experimentar temor? Eu não sei como é o seu dia a dia, mas se você passar o dia inteiro diante da televisão assistindo noticiários, você vai ficar maluco. É cova aberta, é caixão, é notícia de gente que morre, é hospital lotado de gente. Você não vai aguentar isso, meu irmão. Saia de frente da televisão, saia desses noticiários de morte,
Sua alma precisa de descanso. Não é fugir da realidade, é se proteger. Não é fugir da realidade, é se proteger. Quando você quiser ter alguma informação, faça de forma sensata. Mas não deixe a sua vida exposta a uma mídia sensacionalista, que está querendo causar pânico mesmo na humanidade, deixar a humanidade sobressaltada. E as pessoas estão assim assombradas diante de tudo isso. Agora Deus tem uma palavra para nós. Isaías capítulo 41. Há muitas citações de Deus dizendo tantas vezes não temas. Já começa em Gênesis. Deus sempre tratou com os seus servos assim, porque sabe que nós fomos deixados no mundo, que nós estaríamos expostos a tantos perigos, a tantas situações. Então nós temos no capítulo 41 do livro do profeta Isaías uma das maiores declarações deste cuidado de Deus por nós, em dizer para nós não temas. Capítulo 41, versículo 10, Deus diz: não temas, pois eu sou contigo. Não te assombres, pois eu sou o teu Deus. Eu te fortalecerei, te ajudarei e te sustentarei com a destra da minha justiça. Certamente envergonhados e confundidos serão todos os que se arrevescerem contra ti, e os que contenderem contigo tornar-se-ão em nada e perecerão. Ainda que busques os teus inimigos, não os acharás, e os que pelejam contigo tornar-se-ão em nada e coisa de nenhum valor os que guerreiam contra ti. Pois eu sou o Senhor teu Deus, que te toma pela tua mão direita e te diz: não temas, eu te ajudarei. Não temas, ó vermezinho de Jacó, povozinho de Israel, eu mesmo te ajudarei, diz o Senhor, o teu Redentor, o Santo de Israel. Observe que Deus diz assim para o seu povo: não temas, não especificando nenhuma situação que seja a razão do temor do seu povo. Não dizendo assim: não temas por causa disso, ou por causa daquilo, ou por causa daquilo outro. É simplesmente uma única expressão: não temas. E esse não temas de Deus, ele abrange toda e qualquer situação que seja a situação que queira causar algum medo na sua vida. E Deus não precisa especificar aqui quais são as coisas das quais você não precisa temer, porque basta você ouvir Deus dizer: não temas, que está incluindo qualquer coisa. Qual é a razão do seu temor? O temor de passar necessidade, o medo do desemprego, o medo de ser mandado embora. Deus é o sustentador e provedor. Abraão chamou de Deus proverá. Jeová Jireh, o Senhor que provê. Qual é o seu medo? O medo da doença, o medo de uma doença incurável. Ele disse para o povo de Israel: eu sou o Jeová Rafá, o Deus que vos sara. Qual é o medo que você tem da guerra, da violência? Ele diz através do profeta Ezequiel: eu sou o Jeová Sabaote, o Deus dos exércitos, o Senhor da guerra, que quebra o ar, corta lanças e queima os carros no fogo.
para dizer que devemos aquietar e saber que Ele é Deus. De que você tem medo? Do futuro? Seu futuro está nas mãos dele. Ele assegurou isso quando disse: eu vou, mas eu volto para vos buscar, e vocês estarão comigo e verão a minha glória. Seu futuro é a glória, a eternidade. E se seu medo é o medo da morte, Ele é o conquistador da morte. Ele disse para a morte: morte, não seja orgulhosa. Onde está o teu aguilhão, morte? Onde está a tua vitória? Ele tira os nossos temores por algumas razões. Vou dizer para você aqui o que diz o capítulo 41 de Isaías. Primeira razão pela qual Ele tira o nosso temor é que nós somos o povo escolhido do Senhor. Ele disse aqui no versículo 8: mas tu, Israel, servo meu, tu, Jacó, quem escolhi, descendência de Abraão, meu amigo, eu te tomei desde os fins da terra, chamei-te desde os seus cantos e te disse: tu és meu servo, eu te escolhi e não te rejeitei. Deus trata o seu povo com distinção, seus eleitos, aqueles que confiam nele. Você é povo escolhido de Deus. A primeira razão pela qual você não deve temer é pensar: você é escolhido por Deus. Sabe o que Deus diz para os filhos de Israel? Ele diz: veja se algum Deus já intentou tomar para si um povo. Porque o que acontece é que as nações do mundo escolhem as suas divindades, mas eu sou o único Deus que escolhi para mim o meu povo. Não foi Deus escolhido, Deus é quem escolhe. Daí a segurança, porque você é escolhido, eleito. Esta é a razão da nossa segurança. A primeira delas aqui nesse texto: somos povo escolhido de Deus. A segunda razão para isso, para não temermos, é o que ele diz aqui no versículo 10, logo no começo: não temas, pois eu sou contigo. A presença de Deus é a garantia da nossa segurança. Moisés, quando estava guiando o povo pelo deserto, ele disse: Senhor, eu só vou se eu tiver a certeza da tua presença conosco. Senão nós não vamos arredar o pé daqui. E aqui ele está nos declarando esta verdade: eu sou contigo. Observe que ele não diz: eu estou contigo, ou serei contigo. Eu sou contigo é uma afirmação que Deus, em toda a sua capacidade, estará conosco. Eu sou o Deus autossuficiente, todo-poderoso, o Deus exaltado, é aquele que está conosco. Não em alguns momentos, não em algumas ocasiões, mas como as escrituras dizem, todos os dias até a consumação dos séculos. Jesus disse: estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Nos dias bons, nos dias maus, como este que nós estamos vivendo. Nós estamos vivendo um dia mau, mas a certeza que nós temos é que a presença dele está conosco todos os dias, nos dias bons e nos dias maus. Louvado seja o nome do Senhor. Ele diz: não temas, eu sou contigo, não te assombres, pois eu sou o teu Deus. Eu sou o teu Deus. Nós somos a propriedade divina.
Ele nos separou para si. Quando Ele diz que é o nosso Deus, Ele nos pertence, nós pertencemos a Ele. Sua presença está conosco, nós somos dele, nós somos propriedade dele, nós fomos separados como tesouro peculiar dele, como diz o profeta Malaquias. Ele diz: vocês são meus, diz o Senhor, e Ele é nosso, porque Ele é o nosso Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E foi Ele que escolheu se declarar como nosso Deus. Foi Ele quem fez essa escolha. Ele diz ainda, aleluias: não temas, não temas, pois eu te fortalecerei. Quantas vezes diante das lutas, das adversidades, nós sentimos nossas forças se esvaírem, nossas forças se esvaírem por entre os dedos como água que corre, que a gente não consegue deter. Quantas vezes a gente experimenta o desânimo, mas o que o Senhor nos promete é que Ele é quem nos fortalece, Ele é quem nos levanta, Ele é quem nos põe de pé, Ele é a razão de nós reagirmos muitas vezes em meio às dificuldades. Eu te fortaleço, eu te fortaleço, é a promessa dele. E ele diz assim: eu te ajudo, aleluias, eu te fortaleço, eu te ajudo. Quando Deus diz que nos ajuda, o que é que Ele está dizendo? Eu coloco a minha força à sua disposição. Já viu o pai que chega para a criança e diz para ela: filho, levante essa pedra. E a pedra era grande para a força da criança, e ele fica gemendo, botando força para levantar e não consegue. E o pai diz: filho, coloque toda a sua força. Ele diz: pai, eu estou colocando toda a minha força, mas não estou conseguindo. E o pai diz para ele: vá de novo, você ainda não colocou toda a sua força. E aí ele coloca a mãozinha debaixo da pedra pesada, e aí o pai coloca a mão dele sobre a mão da criança, e levanta a pedra juntamente com ele, e olha para o filho e disse: eu não disse que você não estava usando toda a sua força, porque a minha força é a sua força. A força de Deus é a nossa força. Quando alguém diz: eu vou me ajudar, ele está dizendo: vou colocar a minha força nesta sua necessidade. E Ele é o Deus que nos ajuda. Agora temos que entender uma coisa: que para sermos ajudados é preciso estarmos usando todo o nosso esforço e toda a nossa disposição, porque o Deus que vem nos ajudar nos pega nos esforçando ao máximo, porque a gente não quer perecer, e Ele nos ajuda. Ele diz mais: eu te sustentarei com a destra da minha justiça. Glória a Deus. Quantas coisas já surgiram para lhe derrubar, para colocar você no chão? Algumas pessoas às vezes olharam para a sua situação, para a sua luta, e disseram assim: ah, agora ele cai, agora ele se arrebenta, agora ele não suporta. E de repente você estava ali. Você sabe por quê? Porque existe uma mão invisível que lhe sustenta, que não deixa que a circunstância arrase com você. Algumas pessoas viram uma tempestade horrível se levantar,
contra a sua vida, pensou que você seria devastado. De repente você está de pé, porque existe uma mão invisível que lhe sustenta. Lhe sustenta. Louvado seja o nome dele. Existe um hino que diz assim, olha: segura na mão de Deus. Não vou nessa. Minha confiança é essa: segura, Senhor, porque a minha força é pouca para me sustentar. Mas se o Senhor segurar, quem é que vai tomar? Quem é que vai nos tomar da mão dele? Ele disse: as minhas ovelhas são minhas, e ninguém pode arrebatá-las da minha mão. Não há força, não há poder que possa arrancar-nos da mão de Deus. E a palavra diz que Ele nos sustenta com a sua destra, com a sua mão direita, com a sua maior força. Aleluia! E quantas coisas deste mundo já se levantou para arrasar você, mas você está de pé. Não é porque você é uma pessoa disposta, não é porque você é uma pessoa animada, não é porque você é uma pessoa resiliente, não é porque você é uma pessoa esforçada, não é porque você é corajoso e valente simplesmente, é porque a mão invisível de Deus lhe sustentou até aqui. Aleluia! A mão dele que nos sustenta. Aleluia. Eu te sustento com a destra da minha justiça. Eu te tomo pela minha mão direita. Onde é que você está seguro? Na mão direita de Deus. Amém?